Boa tarde, senhor presidente. Em teu nome, eu cumprimento os demais vereadores, servidores e comunidade. Presidente, a gente já falou diversas vezes aqui a respeito das inúmeras obras que a gente tem ocorrendo de forma simultânea na região norte de Blumenau. Poderia citar aqui obras na rua Frederico Jensen, na rua Alvin Hudson, na rua Ari Barroso, na rua Guilherme Scharf, na rua Gustavo Henschel e assim por diante, que tem trazido, de certa forma, um grande prejuízo ao deslocamento naquela região, principalmente no horário de pico. E por que eu volto a falar desse assunto aqui agora? Porque são justamente essas obras estruturantes que estão sendo executadas, em sua grande parte, por empresas que estão sendo investigadas na operação que foi deflagrada pelo GAECO recentemente, Operação Ponto Final. Ou seja, existe uma grande possibilidade da gente ter essas obras se arrastando. E por que eu falo isso? Porque eu já recebi mensagens da comunidade perguntando onde estão os trabalhadores ali na rua Frederico Jensen, na rua Ari Barroso, não vejo ninguém. E provavelmente é consequência da operação policial, até porque essas empresas receberam 120 milhões de reais de bloqueio das suas contas. Então, quero deixar aqui um apelo para a Secretaria de Obras para não deixar esse problema ficar cada vez maior. Porque se as empresas não conseguem mais executar financeiramente as obras das quais foram incumbidas de responsabilidade, porque suas contas estão bloqueadas, que proceda do ponto de vista legal com o encerramento desse contrato e, se for necessário fazer um novo processo de licitação, não vamos ficar se amarrando. Que faça com a máxima celeridade, porque a gente já está tendo prejuízo demais com obras que se arrastam. Então, o que a gente tem hoje é um cenário muito perturbador. Empresas que venceram licitações em regiões estratégicas do ponto de vista logístico, as obras que com certeza estão sendo impactadas por conta dessa operação policial e do bloqueio das contas dessas empresas, e a gente não precisa isso ficar dramático para tomar alguma providência. Concedo a parte ao vereador. Ouça a parte, o vereador Adriano Pereira. Vereador Diego, é importante a sua preocupação. Estive ontem, inclusive, naquela região, numa dessas ruas que Vossa Excelência falou, lá na Ari Barroso, até verificando, tentando fiscalizar a obra, mas de fato ontem, inclusive, no vídeo que gravei, falei, não tinha trabalhadores lá trabalhando, e essa preocupação em outros locais que a gente passou também. Várias obras aí paralisadas. Não bastasse isso, é frustrante as obras de emendas parlamentares que nós buscamos, que agora ficam aí, a gente fica sem saber o que vai acontecer. Já soube, informações de bastidores, que algumas das obras de recursos que buscamos, de emendas que foi tão difícil a gente conseguir para Blumenau, podem ser drasticamente afetadas, tendo que, de repente, ser licitadas novamente, iniciar do zero, e aí, infelizmente, a comunidade, lá nos bairros, lá onde a gente tanto batalhou, buscou os recursos, vai ficar esperando ainda mais, colegas vereadores. É lamentável, a gente já tem cobrado algumas dessas situações junto ao secretário de Obras, mas é preocupante o cenário, infelizmente o povo de Blumenau vai pagar caro, infelizmente. Vereador, agradeço por suas colocações, e quando a gente fala que o cidadão blumenense vai pagar caro, é porque já pagou caro nessas obras, pagou com sobrepreço de mais ou menos 120 milhões de reais, e vai continuar pagando caro, porque as obras que a gente tinha para acontecer nos próximos meses, a grande maioria delas está impactada agora com essa operação policial e o bloqueio das contas dessas empresas. E quando a gente fala isso, a primeira preocupação é com a população que está sendo afetada, de fato. Mas gostaria de lembrar, líder do governo, que a avaliação do governo já não está aquela coisa toda, não. E se a gente conseguir ver os próximos um ano sendo de morosidade na execução das obras que estavam previstas, de problemas na fluidez do trânsito, pode ter certeza que o impacto político vai ser ainda pior. Porque, como eu falei, a aprovação não está das melhores. E se não conseguir tomar celeridade nesse sentido, com certeza vai ser pior ainda. Presidente, em razão da parte, mais um minuto. Concedo mais de um minuto para finalizar seu pensamento na tarde de hoje. Obrigado, presidente. E no pouco tempo que me resta, eu gostaria de mais uma vez agradecer aos vereadores que aprovaram na última sessão o nosso pedido de audiência pública para discutir o acesso da rua Alice Ferreira dos Santos e da rua Johann Sachse para a BR-470. Está sendo um problema muito grande para aquela população. Eu gostaria de convidar toda a comunidade que nos acompanha aqui hoje, os servidores e principalmente os vereadores, para conhecer de mais perto esse problema a partir da audiência
audiência pública que a gente aprovou e vai ocorrer na quarta-feira do dia 20, às 19 horas aqui no plenário. A gente faz um apelo para que a população compareça em peso, traga seus pontos de vista, suas reivindicações e dizer que a gente também está encaminhando diversos ofícios às autoridades competentes, principalmente DENIT, as secretarias do nosso município, para que estejam presentes e discutam uma alternativa nesse sentido. Parece que a gente já recebeu uma negativa do DENIT, espero que eles consigam enviar algum representante, nem que seja da própria empreiteira, para trazer alguma alternativa aqui e dizer que, num curto prazo, acho que o melhor cenário seria restabelecer uma ligação provisória entre essas duas ruas, porque não vai trazer nenhum prejuízo à fluidez do trânsito e à segurança ali naquela região. Obrigado a todos.